Bom dia, boa tarde, boa noite. A dupla sou eu, o Cauã. A gente vai estar gravando um podcast sobre a situação dos quilombos e dos quilombolas no Brasil contemporâneo e os remanescentes dessas culturas e dessas matrizes que são tão importantes para a nossa formação social, nossa formação pessoal. A situação do negro atualmente, né, dos quilombolas, dos quilombos, das remanescentes negras, das matrizes africanas que ainda restam no Brasil, ela se encontra em uma situação muito complicada no cenário atual que a gente vive. Isso se dá pela falta de incentivo político, apesar de passos que a política brasileira deu a favor, né, dos quilombos, da matriz negra, mas isso não foi o suficiente, mas a gente vai explicar um pouco mais para frente. Atualmente, depois de 3 longos séculos de escravidão, o preconceito, a desigualdade social e racial está impregnada nas pessoas, na sociedade e, consequentemente, naquilo que a sociedade espelha como seus políticos, seus representantes que vão fazer as leis, vão tomar as medidas que serão adotadas como as políticas públicas. A ignorância e a arrogância do povo brasileiro, e nisso incluo a todos, de não saber corretamente quais são as nossas origens, o que, do que fomos formados, de quem fomos formados. Isso faz com que não saibamos cobrar corretamente aqueles que nos representam. Então, a culpa não são só dos representantes, são nossa e da nossa sociedade como um todo, que acabou sendo muito ignorante, muito egocêntrica de certa forma, e acabou esquecendo ou deixando de lado propositalmente as nossas origens. E agora a gente precisa correr atrás disso, apesar de que muitos bons passos foram tomados no passado. Exemplo disso é a Constituição de 1988, na qual no artigo 68 prevê a obtenção e a valorização do quilombo e da terra do quilombola. E atualmente no Brasil, mesmo com a lei na Constituição de 88, a gente pode observar que as comunidades quilombolas, elas não têm os respectivos direitos que elas deveriam ter. No estado de São Paulo, 51 existem 51 comunidades quilombolas, destas quais 34 ainda buscam, né, os seus títulos de propriedades governamentais. No Brasil inteiro, existem mais de 100 comunidades quilombolas que ainda tentam conseguir buscar os títulos dos lugares das terras que lhe pertencem. Esta estatística das 51 comunidades quilombolas brasileiras, ela foi feita pela Comissão Proíndio de São Paulo, CPI-SP. Mas outros dados e outras estimativas foram feitas por outros institutos, como pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Essa pesquisa diz que a cada 10 comunidades quilombolas, 9 não conseguem a regularização das terras. Ou seja, a cada 10, uma consegue a regularização das terras. 10% de todas as comunidades quilombolas brasileiras conseguem efetivamente a regularização das terras e seus próprios títulos. Infelizmente, como eu disse no começo do podcast, essa é uma realidade que não se muda de uma hora para outra. É uma coisa que vem sendo construída há vários séculos e é uma desigualdade, um preconceito que está intrínseco dentro de todos os brasileiros, inconscientemente ou conscientemente. Como diria Albert Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.